Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é 391, união do princípio espiritual à matéria. A Gênese espiritual, capítulo 11, é necessário a gente repetir, né, em todos os vídeos para não se perder. Então, você percebe que o princípio inteligente ele chegou a São Sebastião do Paraíso. É um estágio. Então, houve uma luta muito grande de Santo Antônio da Alegria até São Sebastião do Paraíso, para que o princípio espiritual rompesse todos esses obstáculos, que é o reino do reino animal para o reino hominal, do reino de Santo Antônio da Alegria a São Sebastião do Paraíso, ocorreu algo entre o reino animal e o reino hominal que chama-se matização. Matização. Você entendeu? Se você estudar o significado de matização, você vai entender o que eu quero dizer. Só que o progresso é ininterrupto. O princípio inteligente, ele não se contenta só em permanecer em São Sebastião do Paraíso. O princípio inteligente, ele quer mais. Então, ele continua a tua trajetória evolutiva. A próxima cidade é a cidade de Itamogi. Que é do hominal para o angélico. Tem uns nomes aí muito complicado que eu não vou me lembrar agora. Tá. Só que ele também não se contenta com Itamogi. Ele vai até Monte Santo, o princípio inteligente. De Monte Santo, ele vai a Arceburgo. Ele vai a Casa Branca. Ele vai a Mococa. Ele vai a Mujimirim, Mogi Guaçu, Campinas. Ele vai para Jundiaí. Ele vai para São Paulo. Ele vai para o Rio de Janeiro. Depois ele atravessa o oceano. Você entende que isso é psicologia. Você entende, com todo respeito, que isso é psicologia. Que cada cidade dessa, de uma cidade até uma outra cidade, é uma matização no reino o qual o princípio inteligente se encontra. E que é preciso dizer que neste percurso
até que o princípio inteligente chegue ao hominal, existe ainda o retrógrada. Mas uma vez que esse chega ao hominal, do hominal em diante, não existe mais o retrógrada. Significa que se você, na fase hominal, perverso, maldoso, um desumano, desviou as leis do Criador, quando você desencarna, não tem nada desse negócio de você reencarnar numa vaca, num macaco, reencarnar num rato. Isso aí chama-se retrógrada. Não. O que acontece com esses indivíduos é que... Professor, perguntei ao professor um dia, que significa umbral? Ele me disse, umbral, meu filho? Umbral é nada mais que o estado de consciência do ser em processo de evolução. Meu Jesus, que resposta! Umbral, meu filho? Umbral significa nada mais que o estado de consciência do ser em processo de evolução. Foi mesmo que me dá um tapa na cara. Mas graças a Deus eu aprendi com o professor isso. Então, para o ser humano que transgride as leis divinas, existem as regiões que o abriga. Durante aquele período condizente às necessidades correspondente às faltas. Depois, recolhido, tratado e submetido novamente a novas programações reencarnatórias, milhões de vezes tantos quantas forem necessárias, até um dia ele, em processo de evolução, não necessitar mais reencarnar em corpos físicos. Olha a diferença do tratamento do Deus da inteligência suprema de causa primeiro de todas as coisas do que do tratamento do Deus de Dante. Você cometeu um erro, você vai para o inferno. Se você andou em dia com o dízimo, você vai para o paraíso. Você não andou em dia, você vai para o inferno, você é excomungado. Senhor, quer me redimir? Não tem como se redimir, não. Não tem remissão dos pecados, não. É inferno, por toda a eternidade. Que Deus é esse? Como eu já disse aqui em outros vídeos, vou repetir. Isso não é Deus, isso é demônio. Agora, eu digo isso com todo respeito, porque demônio não existe, isso é mitologia. Mas é um ato demoníaco, vamos dizer assim. Então, isso não condiz com a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas, criada pelo catolicismo e cultivado pelos adeptos do catolicismo até hoje, 2023. Então, olha para você ver as diferenças, né? É só você começar a analisar. Deus, a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas, Deus onisciente, onipresente, onipotente. Deus não pune, Deus não cobra, Deus não julga. Deus dá oportunidade, Deus delega.
oportunidades, se ele não delegasse oportunidades, nosso Senhor Jesus Cristo não seria o nosso guia e o modelo qual todos nós devemos segui-lo? Ora, se Deus não delegou a ele essa condição, ele vai ser nosso guia e o modelo que nós devemos seguir. Como? Deus delega. Deus não é orgulhoso, Deus não é egoísta. Deus não é um sovina. Deus não é um avarento. A avareza é nossa. O mal, nós quem criamos, nós quem plantamos. Então, se tivermos tempo e oportunidade de plantar, nós temos que ter também a humildade de colher. Não estava gostoso plantar? Agora sinta o gosto da colheita. Dentro dessas análises, você consegue entender a justiça divina aí, a nosso favor? Deus não quer, vou usar esse termo simbólico, Deus não quer a morte do pecador, mas sim que ele se renove e viva. Deus já nos conhecia antes de nos ter criado. Pois você acha que Deus iria criar demônio? Deus não criou demônio, como também Deus não criou santo. Deus não criou demônio, como também não criou santo. E criou o ser simples e ignorante, de conhecimento, neutro. E criou um ser neutro. Como se diz assim, se vire, mas nunca se esqueça que não te faltará amparo e proteção. Onde você for, você nunca será desamparado. Se você optar pelo mal, se você fizer o mal, se você embrenhar-se no mal, não te faltará assistência. O dia que você quiser se redimir, vinde a mim todos vós que estáis cansado e oprimido, que eu vos aliviarei. Você, simples e ignorante, se você optar pelo bem, isso é psicologia. Você vai ser amparado da mesma forma que o outro. Só que a tua trajetória vai ser mais rápida. Porque você entende que aquele que vai parando de São Sebastião do Paraíso a São Paulo, de automóvel, de 5 em 5 quilômetros, ele vai parando para poder, como se diz o ditado com todo respeito, para tirar a água do joelho. E o outro, em outro automóvel, pensa, não, eu vou deixar para tirar a água do joelho lá em São Paulo. Você entende que esse que vai até São Paulo, vai para São Paulo primeiro, e chega lá primeiro.
e o outro, que de 5 em 5 quilômetros vai parando, ele vai chegar a São Paulo também. Mas ele vai demorar um pouquinho mais. Mas todo mundo chega. Isso que é gratificante. Não tem esse negócio de meter o nego lá no inferno e pisar na cabeça do bicho e falar: você não tem o direito nem de se redimir, seu cão lazarento. Que Deus é esse? Cão lazarento é esse Deus que os tontos não enxergam, não raciocina. Parece que encontram-se assim, ludibriado, anestesiado pela lavagem cerebral que foi realizada pelo clero, pelo Vaticano. Eu queria descobrir que composição que o clero e o Vaticano usou nessa química para lavar a cabeça desses 64,5% de adeptos do catolicismo no mundo, que eles não enxergam. Por mais que eu entendo que espiritismo não é para quem quer, é para quem aguenta. Então, se for para fazer palhaçada no espiritismo, fique aí mesmo na onde esse Deus do Dante aí é o Deus do Dante do demônio. Não venha pro lado do espiritismo que não, porque no espiritismo já tem 70% dos espíritas já estão fazendo, perdão da frase, já estão fazendo caca no espiritismo também. Porque são os anticristos infiltrados nas instituições espíritas no Brasil e no mundo, através da fraqueza dos que se dizem espíritas? Ou eu estou dizendo agora besteira aqui? Ou eu estou dizendo alguma besteira aqui? 70% em 100% dos centros espíritas do espiritismo, 100% dos espíritas, 70% está contaminado pelo anticristo. É onde você vê nas casas espíritas apometria, reiki, cabala, você vê trabalho de umbanda, entendeu? Eles associam tudo a espiritismo. Você é o quê? Eu sou espírita. Aí você vai, acompanha aquela pessoa, a pessoa entra num templo de umbanda. É espiritismo templo de umbanda? Não há necessidade de separar o joio do trigo, não? E ter mais respeito para com o espiritismo? Se a pessoa não tem respeito para consigo própria, que tenha respeito pelo menos para com o espiritismo, respeito pelo trabalho que Kardec fez, respeito pelo cristianismo redivivo. Então esse percurso que o princípio inteligente fez e faz, ele se contamina. Agora, nós temos que pensar uma coisa. O princípio inteligente, isso é relativo. No sentido que eu quero dizer aqui, é relativo, porque não pensemos nós que aqui na Terra, esse processo todo evolutivo se deu aqui na Terra. Quando a Terra, na condição já de receber o princípio inteligente de outros planetas primitivos, onde esse princípio inteligente já se encontrava
já é em processo de matização e de emigração. De lá para cá, esse princípio inteligente foi trazido para ser agregado à matéria aqui no planeta Terra. Porque qual é a distância do animal para o hominal? Você viu que acendeu novamente o farol, né? Farolete, né? Qual é a distância evolutiva do animal para o hominal? É a mesma distância de nós para com Deus. Agora isso é relativo. Por que é relativo? Porque aquele que prevalece no primitivismo e que opta pelo primitivismo, é óbvio que ele não vai conseguir enxergar Deus em nada. Mas aquele que consegue enxergar Deus com os olhos da alma, ele sabe que Deus está muito mais próximo dele do que o que ele imagina. Ele é que está distante de Deus. Porque Deus, como Paulo mesmo nos disse, nele nós nos movemos, nele nós habitamos. Deus nunca nos abandonou. E para resumir, no bom sentido, nós, através de nossas atitudes, é que o abandonamos constantemente. Nós somos uma célula no corpo de Deus. Então Deus não está distante de nós. Vemos Deus numa folha, no olhar de um pássaro, de uma criança. Vemos Deus num inseto, num microscópio, num átomo, numa célula. Vemos Deus num átomo, como vemos Deus num arcanjo. É o teu olhar que diferencia. Deus tem forma? Tem. Qual é a forma de Deus? A tua obra, a tua criação. Então Deus não está distante de nós, porque nós nunca dele saímos. Porque o dia que nós sairmos de Deus, nós morremos, desaparecemos. Só que isso não acontece. Sabe por quê? Porque não existe outro corpo a não ser só o corpo de Deus. E nós somos uma célula no corpo de Deus. Ou uma ameba no corpo de Deus, não importa. O importante é que nós nos encontramos no corpo de Deus. Nem é dentro do corpo de Deus, é no corpo, não importa. Onde seja. Não importa onde nos encontramos, no corpo de Deus. Então, se nós pararmos para analisar, os animais estão
muito mais próximo de nós, hominal, do que o ignorante imagina. Porque o ignorante é que diz: o animal, a distância evolutiva do animal para nós é a mesma distância de nós para Deus. Nossa, meu Deus! Então, o animal nunca vai evoluir. Meu Jesus amado, é porque ele não raciocina. Porque quem raciocina desse outro lado, como nós estamos tentando explicar aqui, percebe que o animal encontra-se junto a nós. O vegetal junto a nós. O mineral junto a nós. Todos os reinos encontram-se todos no presente. Agora complicou tudo, né? Não, agora ficou fácil. Todos os reinos estão juntos. Não tem reino nenhum esparso, dissipado. Estão todos juntos e um dependendo um do outro. Vamos para o próximo vídeo?